Aí. Oração inicial. Vamos fazer uma oração pedindo do Espírito Santo para que não possamos cometer injustiças aqui. Vou ter a hora de falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, pessoal, a temática é fruto natural das discussões do grupo, né, da formação. E o tema geral é Grandes Cientistas, Homens de Fé. Aí eu coloquei um subtítulo para a gente focar em duas figuras específicas. Meu francês não é muito bom. Hoje eu até estive treinando, mas também não funcionou muito bem, não. Então, os testemunhos de Alexis Carrel e Jérôme Lejeune. São dois médicos premiados, reconhecidos e etc. Para iniciar, eu peguei um trecho de um livro muito famoso, de um livro tão famoso que a aposto que perguntar que todo mundo conhece. Tem caneta, não sei se escrever. Eu acho que ele me trouxe. E chama Princípio, ou Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, do Isaac Newton. Um dos grandes cientistas, ele foi digamos aqui, fundamentou a ciência natural contemporânea, moderna, e deu início à física clássica. Então ele sistematizou os autores que vinham antes dele, principalmente Galileu, e deu um acabamento nessa ciência que vinha se desenvolvendo em germe. Então é um livro essencial em ciência. Creio que, apesar da importância dele, inclusive para a engenharia, se uns 2% dos alunos tiverem tido acesso, não vou nem falar ter lido o livro inteiro, porque eu também confesso que não li, é muito. Então, o Newton, apesar das picuinhas históricas que ele teve na vida dele, ele era um homem de fé. E ele escreveu o seguinte no sistema de mundo que faz parte do princípio. Quer ver? A página 327 foi no escolho geral desse livro. Então ele colocou o seguinte: esse sistema belíssimo do Sol, planetas e cometas, só pode ter surgido do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E se as estrelas fixas são centros de outros similares, estes, sendo formados por um conselho sábio semelhante, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém, especialmente porque a luz das estrelas fixas é da mesma natureza que a luz do Sol. E de cada sistema, a luz passa por todos os outros sistemas. E para evitar que os sistemas das estrelas fixas caíssem uns sobre os outros, por suas gravidades, ele colocou estes sistemas a imensas distâncias entre si. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo. Então, isso aqui reflete um pouco o clima de alguns cientistas da época, o clima teísta, que colocava Deus como criador do mundo e afastado desse mundo. Então aqui ele distancia também da concepção de Spinoza, né, de que Deus sive a natura, Deus ou a natureza. Para ele, Deus é o ser que cria e estabelece esse mundo, essa ordem cosmológica das estrelas, dos sistemas de cada estrela, de galáxias, etc. E ao estabelecer esses sistemas, Deus os ordenou. Essa ordenação
reflete a sabedoria divina. Ele tirou frente e verso. Eu esqueci, desculpa. Tá bom, bom que sobra. Dá pra levar. Então, como vocês podem acompanhar, foi o trecho que eu li lá em cima do texto, logo abaixo do título. É uma epígrafe, né, do Isaac Newton. O trecho acima é retirado do livro que inaugurou a física clássica, como eu tinha falado para vocês. Se Galileu e outros iniciaram o processo, foi Isaac Newton quem sistematizou e deu contornos mais bem definidos à ciência da natureza, ainda chamada de filosofia natural. Estabeleceu um marco na história das ciências. Pois bem, o trecho acima não parece a um leitor contemporâneo ter saído de um livro de ciências, mais precisamente de um tão marcante, mas de um livro de apologética cristã. Então, se você for ver o escola geral, é tudo nesse sentido, né? Que Deus ordenou o mundo, esse mundo tem a sua hierarquia através do movimento das estrelas, né? Então, tudo matematicamente bem desenvolvido. Você pode calcular com precisão, por exemplo, tendo a posição e a velocidade, na verdade, o momento, né? Tendo a posição e momento de um corpo, em dadas circunstâncias, você consegue medir, sabendo as forças que atuam sobre ele, onde que ele vai estar no futuro e onde ele esteve no passado. Então, esse é o reflexo da perfeição do mundo criado por Deus. Então, Newton tinha essa noção e também fazia parte do espírito da época dos cientistas. Galileu, por exemplo, também era um crente. Inclusive, o problema de Galileu relacionado à Inquisição não é um problema propriamente de ciência, porque eu estava pesquisando sobre o Cardeal Roberto Bellarmino, que foi quem assinou o processo de Galileu, né? Ele era um homem, um jesuíta, extremamente capaz, e um grande cérebro, assim, uma grande mente. Ele conseguia compreender bem os conceitos, trabalhar bem a filosofia, a teologia e também as ciências naturais. O problema maior foram as afirmações teológicas, nem tanto as afirmações científicas. Então, até um parênteses a se fazer, que Galileu dedica o livro dele, um dos principais, que é o livro Sagittória, que é o Ensaiador, ao Papa Urbano VIII. Então, o clima intelectual da época não era um clima avesso à ideia de Deus, talvez à hierarquia da igreja, mas não à ideia que Deus ordenou o mundo. Tal sensação ocorre, a sensação de que esse texto não faria parte de um livro de ciências, mas de apologética cristã, ocorre porque muitas pessoas no mundo contemporâneo, acentuadamente no Ocidente, não conseguem compreender o fenômeno da fé, não conseguem dimensionar o poder da fé, talvez porque atentem medi-la, como diz o ditado, com sua própria régua. Então, aqui, ultrapassando o terreno da filosofia, entrando quase da psicologia, né, que a pessoa espelha aquele sentimento de niilismo que ela tem no mundo contemporâneo, de negação do sentido do mundo, e espelha isso nas outras pessoas, nas outras sociedades, e consideram que elas não são capazes, como eles também não são capazes, de dimensionar a fé e viver a fé verdadeiramente em sua vida. Então, a tendência é essa. Então, não que a fé seja rechaçada por completo, mas é tida como motivação secundária, e que só poderia ser uma explicação psicológica ou ideológica de motivações primárias, sejam econômicas, como diriam os marxistas, ou pela ignorância, como diriam Dawkins. Na verdade, que econômica eu reduzi bem a dimensão do que os marxistas colocam, né? Porque na verdade seria a matéria que determina as relações sociais
as instituições, etc. Então, a fé também estaria relacionada a essa dimensão básica da matéria, das relações de produção econômicas, e ela seria uma ideologia. Aí vem a frase atribuída a ele, né, Marx, de que a religião é o ópio do povo. Então, a fé seria um epifenômeno dessas relações sociais. Seria algo que surge, a revelia, talvez, o processo, não sei, mas algo para manter as pessoas coesas num discurso ideológico. E um dos mais fortes que teria. Então, é uma explicação sociológica também, né, muitos sociólogos adotam também, né, que a religião ela tem esse caráter ideológico de manter as pessoas presas a uma única crença para poder fortalecer os vínculos sociais. É uma explicação. E agora com esses neo-ateístas, né, os Horsemen of Apocalipse, né, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, 4 Horsemen, Dawkins, Dennett, Sam Harris e esqueci o nome agora, Hitchens, isso, que são os, digamos assim, os baluartes, né, os maiorais aí na questão do neoateísmo, utilizando como contraposição a fé e as crenças, não só cristãs, mas outras crenças também, através da ciência. Fala que a ignorância religiosa gera violência. Então, o Dawkins até falou uma coisa, eu vou voltar aqui no final para falar. Mas a ignorância de não ter religião ou de ser submissa a ela? De ser submisso aos padrões. Então ele fala que são os fundamentalismos. Ele fala que toda religião tende a ser fundamentalista. Talvez ele retorne, eu não conheço a fundo assim, as obras dele, principalmente o Deus Inderido, eu não li, não conheço a fundo, só textos mais avulsos dele. Parece que ele retoma um pouco até a questão do Hume, a história natural da religião. Alguém já teve contato? Que o Hume fala o seguinte: as religiões politeístas são tolerantes. Então, por exemplo, quando Roma invade a Grécia, admite os deuses gregos e até os adaptam à sua própria cultura. Então, eles são tolerantes do ponto de vista religioso. Só que quando aparecem o cristianismo e o islamismo, que são religiões monoteístas, e com aquela missão de espalhar a mensagem do cristianismo, o evangelho, e a mensagem do Corão, no caso dos islâmicos, ele fala que são duas religiões intolerantes. Então, isso porque se baseia numa ignorância. E parece que o Dawkins retoma esse argumento com outros elementos biológicos, outros elementos sociológicos contemporâneos. Mas o pano de fundo desse argumento é praticamente o mesmo. O que para nós vale lembrar que para nós o cristianismo não é uma ideologia, né? É uma pessoa. É o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né? E isso me fez lembrar um pouco assim, o Papa Bento XVI falando um pouco disso, para a gente também tomar o cuidado de não virar um ativismo, né? Sem oração, sem a devida reverência, né? A essa pessoa. Isso eu achei interessante. Não, o cristianismo não é uma ideologia, é um encontro com uma pessoa, é uma pessoa. Isso foi uma das maiores críticas que teve a teologia de libertação. Que seria uma teologia com uma espiritualidade praticamente esvaziada. Tem um livro muito bom nesse sentido, se quiser colocar aí na folhinha, que é Quando o Mundo se Tornou Cristão, do Paul Venn. Ele está disponível na internet, vocês conseguem baixá-lo gratuitamente. Nesse sentido de ideologia, o Paul Venn fala o seguinte: ele vai mencionar a história de Constantino
e vai analisar essa análise sociológica de que o Constantino ele percebeu que a ascensão do cristianismo e pensou pragmaticamente assim: esse povo está crescendo, o que eu vou fazer? Vou juntar com eles. Juntando com eles, eu aproveito que eles têm uma coesão interna e assim eu consigo me fortalecer no império e crescer meu domínio. Aí o Porvem contrapõe muito bem essa análise ideológica, né, do cristianismo e menciona muito o aspecto da fé que você colocou. Ele fala literalmente, Porvem, que ele acredita que o Constantino realmente era um homem de fé, mas também um homem, digamos assim, inquieto, que só chegou o cume da conversão, só chegou a ser batizado à beira da morte. Então ele ficou ainda, permaneceu a vida inteira nesse conflito interno, sempre favorecendo o cristianismo, mas também sem se tornar um membro efetivo, né? Um membro real do corpo de Cristo, que acontece só quando você é batizado. Então é uma coisa interessante essa perspectiva que ele analisa e contrapõe a interpretação como uma ideologia, né, da fé. Quem gostaria de ler para nós o terceiro parágrafo? No entanto, a história nos mostra que grandes cientistas não negaram suas crenças, podendo citar aqui como exemplo a famosa anedota de Pasteur, que lia sua Bíblia num trem, até que foi interrompido por um jovem entusiasta de modernidade, para quem a Bíblia era resquício de um período de obscurantismo, e que esse jovem, ao perceber a quem se dirigia, vai-se amuado a refletir. Poderia mencionar mais outros nomes, destacando 2 sacerdotes católicos, Gregor Mendel, pai da genética, e Georges Flametrie, pai da teoria do Big Bang, mas permanecemos por aqui. Então, nesse parágrafo, eu coloquei a anedota de Pasteur. Vocês já ouviram essa anedota? Essa anedota era engraçada pelo seguinte. Eu conheço como anedota, não sei se foi verdade. Conhecer depois pode até colocar comentários e tal. Se foi real o fato. Mas o Pasteur estava no livro, estava no vagão de um trem, estava lendo um livro preto e tal, e um jovem viu assim, aquele senhor lendo o livro, viu que era a Bíblia. Chegou perto dele e falou assim: não, o senhor ainda acredita nisso? Já acabou essa época, isso é obscurantismo. Depois você me procura, aí eu vou te passar um material sobre as novidades, sobre o que há de. Sempre assim, o que há de vanguarda na ciência. Você vai ver, os cientistas já não falam mais isso, não consideram mais esse livro. Seria agora como um livro de fantasias e tal. Aí você fala assim: me fala mais sobre isso, então a gente pode conversar. Aí o rapaz: não, tem que descer na próxima estação, você faz o seguinte, você me deixa seu contato que eu te mando material. Aí foi no espaço, tirou do bolso, entregou para ele, aí ele leu. Aí ele baixou a cabeça, colocou o rabinho das pernas e foi-se embora. Aí estava escrito no cartão de apresentação dele: Luiz Pasteur, diretor do Centro de Pesquisa e Ciência lá da Universidade de Paris. Pasteur, você sabe, né? Pasteur foi cara de ciência, assim. Muito das doenças que hoje já não tem mais, assim, foram graças à pesquisa dele, né? Pasteurização. Pasteur. Então, um grande cientista, mas também um homem que reverenciava a tradição. Ele sabia que ele não estava ali gratuitamente. E fazendo parte de uma universidade que tinha sido criada pelos católicos na Idade Média, que foi Sorbonne. Então, como foi Oxford, Cologne na Alemanha, como foi Navarra, como foi várias universidades na Europa foram criadas pelos cristãos. Assim.
Louvain, na Bélgica. Então, essa anedota mostra bem para a gente que a tendência a se negar a fé não parte diretamente dos cientistas, mas de uma interpretação que se faz da ciência. Então, vocês vão ver que meu talento para biólogo não é dos melhores, mas eu tento buscar esses elementos de pano de fundo. Então, essa anedota pode ser que não tenha acontecido, pode ser que tenha acontecido, mas o que ela quer mostrar é que essa tendência das novidades é uma tendência que não é de hoje. Ela não é nova. O Chesterton fala maravilhosamente bem sobre isso, né? No livro que chama Todos os Caminhos Levam a Roma, traduzido por um professor da UFMG, professor Anguete, e ele fala o seguinte, que o catolicismo é como um campo em que partes foram exploradas e partes ainda não foram exploradas. Ou também é como um muro à beira do precipício, em que as crianças podem brincar dentro desse muro sem se ferir. Então elas estão à beira do precipício, mas podem brincar tranquilamente porque tem esse muro, porque tem essa solidez da fé para poder os orientar. Então essa dimensão, essa anedota, para mim, ela é excepcional. E outra coisa que eu coloquei aqui também, eu destaquei aqui 2 sacerdotes católicos. O primeiro, Gregor Mendel, todo mundo estudou aí no ensino médio, Mendel, pai da genética. As ervilhas enrugadas, as ervilhas lisas. Então, a pesquisa dele foi essencial também na genética. E um outro que primeira vez, eu fiquei impressionado pela humildade dele e pela forma como, assim, não explicitamente, mas nos corredores, nos bastidores da academia, que às vezes não é um ambiente muito acadêmico, no sentido original do termo, ele foi jogado para escanteio. Então, Georges Lemaitre, ele foi o pai da teoria do Big Bang. E o Papa Pio XII parabenizou o trabalho do Lemaitre. Ele não foi reconhecido. Posteriormente foram perceber que aconteceu o seguinte: ele escreveu o artigo, e nesse artigo ele criou a teoria do átomo primordial. Então o que acontece? Ele descobriu antes do Hubble, através de análise matemática, que o universo estava em expansão. Ele fez o processo reverso matematicamente. Se está em expansão, em algum período anterior, ele estava retraído e estava num ponto só. Ele chamou esse ponto de átomo primordial. Depois um radialista zoador foi lá e falou: então tudo estava num pontinho só, até que de uma hora para outra foi lá e bum! O Big Bang. Foi um nome anedótico também. Mas o que aconteceu? Ele escreveu esse artigo em francês. A tradução para o inglês não contava com a parte que ele falava sobre esse tema. Então, para o mundo, não apareceu como se ele tivesse feito a teoria inicial, que deu origem à teoria do Big Bang. Lemaitre era um matemático genial, na lavra de um Henri Poincaré, por exemplo, páreo a páreo com Niels Bohr, Hubble, esse pessoal todo da física do século XX, no início do século XX, e ele foi humilde, que vai ser o ponto do próximo parágrafo que a gente vai ler aqui. Então são 2 sacerdotes católicos, 2 cientistas, do mais elevado patamar que você possa imaginar, com desenvolvimento em áreas tão diversas quanto a física atômica, ou cosmologia, né? E a genética, patrocinados pela igreja. Então, grandes cientistas, homens de fé, sacerdotes. Mas eu vou falar mais especificamente de 2 livros. Alguém gostaria de ler o próximo parágrafo? No próximo parágrafo a gente pode parar
falar a primeira, parar e depois falar a segunda, tá? Leia aí, ó. Antes. Antes, porém, de darmos sequência à temática, destacando as figuras de Alexis Carrel e Jerome Lejeune, é preciso fazer duas observações pertinentes. Uma delas tendo por base o livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. A primeira é que a qualidade de um trabalho científico depende da crença ou ausência de crença do cientista. Os trabalhos de Stephen Hawking ou de Madame Curie, por exemplo, não deixam de ser bons por conta da descrença. No entanto, o número de gênios cristãos que alteraram o curso do conhecimento humano supera em muito o número de descrentes. Beleza. Esse primeiro ponto é um ponto que a gente também não pode, vamos dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem 8, ou seria assim, 8 ou 80. O fato de ser crente ou não, de ter uma fé ou não ter, não torna a sua ciência melhor ou pior. A ciência está no campo. Vocês lembram daquela divisão entre virtudes cardeais, virtudes teologais? Vocês chegaram a estudar isso? Então, por exemplo, as virtudes cardeais são aquelas que todo ser humano tem, digamos assim, inato, de forma inata. Então, ela não depende necessariamente de uma ação direta de Deus sobre aquele ser. Então, você tem, nesse caso aí, temperança, fortaleza, justiça e prudência. São as 4. E as virtudes teologais, que são diretamente uma iniciativa divina para o homem. Fé, esperança e caridade. Então, existem habilidades do homem que são inatas, independentes da fé. São dons de Deus? São, porque a vida por si só já é dom de Deus. Mas ela não necessita dessa dimensão da virtude da fé, virtude teologal, para que ela possa ser exercida. Tanto é que nós temos bons cientistas, eu coloquei 2 nomes aí. O Stephen Hawking, que agora está até na moda de novo falar sobre ele, por causa desse negócio do balde aí, de água. Por causa também do filme que vai lançar, né? Não sei se vocês já viram o trailer. Né? O Stephen Hawking era agnóstico, depois, nos últimos tempos, ele tem tido uma posição mais próxima do ateísmo. Só que ele não chega à loucura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ele não chega à loucura de um Dálmatas. Ele é, digamos assim, ele é mais centrado. Ele é intelectual, não só do ponto de vista da ciência que ele faz, da física, mas ele é um conhecedor das demais ciências, e ele sabe que as afirmações categóricas não são próprias do cientista, são sempre probabilísticas. E a Madame Curie, ela ganhou, inclusive ela foi a única mulher, eu acho que foi a única pessoa, e em física. Então, não são assim, qualquer um. Mas o que acontece? O número de cientistas declaradamente cristãos supera mais em muito de ateus. Se for olhar os períodos históricos e ver os desenvolvimentos científicos, você vai ver que os grandes desenvolvimentos, a maior parte tem cristão no meio. Certo? O segundo tópico, alguém gostaria? O segundo ponto é a necessidade da humildade. Essa virtude tão essencial, além da graça de Deus, como nos diz Kempis, prefiro sentir a contrição dentro de minha alma, a saber defini-la. Se soubesse de cor toda a Bíblia e a sentença de todos os filósofos,
De que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Então, gente, eu separei nesse segundo tópico do critério técnico, do critério, vamos colocar assim, critério de fé. Primeiro, a questão do critério técnico foi aquilo que eu falei. Do trabalho ser bom, independe digamos assim, depende da crença ou não do sujeito. Ele pode fazer um trabalho técnico, científico, muito bom, sem ter crença alguma. Como também ele pode ter crença e fazer péssimos trabalhos assim, científicos. E o outro, que aí aí a gente entra especificamente na questão dos grandes cientistas que são homens de fé, e esse livro, gente, esse livro aqui é precioso. Thomas Kempis, Imitação de Cristo. Eu vou ler mais uma passagem, aqui tem uma, mas eu vou ler outra passagem, e ele fala o seguinte: todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem, despreza-se e não se compraz em humanos louvores. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Então, o critério dos grandes cientistas, homem de fé, primeiro, é o critério já técnico associado à ciência que ele trabalha, que ele faz, que é um critério técnico-científico, se ele é bom naquilo. Se ele consegue fazer bem feito, tendendo à perfeição. E o segundo é um critério aí que eu coloquei, um critério religioso-moral. E os dois cientistas que eu escolhi para comentar, eles conseguem suprir os dois critérios. Por isso que eu falei que eu era um bom biógrafo, mas eu tentei suprir essa ausência de capacidade historiográfica numa análise de fundo, uma análise estrutural sobre como ser um grande cientista e um homem de fé, que já está dividido na própria expressão do título. Grandes cientistas são grandes. Homens de fé são homens de fé. Realmente. Dr. Alexis Carrel, o viajante de Lourdes. Homem observador e que se viu ainda jovem, tentado pelo ambiente universitário a negar suas crenças consideradas pueris. Eu coloquei no trecho de vocês mais uma coisinha. O que eu coloquei? Tendo seguido até da família. Isso. Leia, João, porque o meu está um pouco diferente aqui. Eu coloquei duas personagens. Tudo direto? Pode começar a ler isso. Tudo, fraco, todos. Homem observador que se viu ainda jovem, tentado pelo ambiente universitário a renegar suas crenças consideradas pueris, tendo seguido atrás de argumentos. Ou em termos positivistas, uma crença própria de um estágio inferior no desenvolvimento da humanidade rumo ao conhecimento. Caio formou-se e a revelia de seus mestres criou métodos próprios de cirurgião, tendo sido agraciado em 1912 com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas pesquisas sobre transfusão de sangue e transplantes. O grande marco que o fez abandonar o agnosticismo e mesmo o ateísmo foi o fato de presenciar uma cura milagrosa em Lourdes. Um desses eventos tidos por acaso, ele acompanhava uma jovem que, ao ser banhado nas águas da gruta de Lourdes, se recuperou de um mal incurável, o que abalou a certeza científica do jovem médico e o fez questionar o próprio valor que atribuía às ciências naturais. Desde então inquietou-se e foi pouco a pouco retornando a casa, pois toda conversão é apenas um voltar-se ao Criador. Carrel foi membro da Academia de Ciências do Vaticano e escreveu excelentes obras nas quais questiona a falta de fé de sua época, bem como exortou todos a orar, pois os efeitos das orações são extraordinários.
Então, primeiro aí, para complementar esse critério de técnico científico. Preciso falar mais alguma coisa? O cara foi prêmio Nobel de Medicina. E eu fiquei impressionado quando eu li a história. Eu tirei, o primeiro contato que eu tive com a história do Carrel foi nesse livro aqui, Convertido do século XX, que eu ganhei de presente do meu padre. Tem nomes excepcionais aqui. Depois, se alguém quiser, eu posso. Eu tenho indicação bibliográfica aí, eu posso ter que emprestar. O Carrel, desse primeiro critério, primeiro ele teve, quando ele entrou para a universidade, ele teve aquele impacto que muitos têm aqui. E na época eu não sei se era maior ou se era menor, porque os grandes mestres do positivismo, alguns ainda estavam vivos, né? E atuantes. E tem aquela famosa distinção do Comte, Auguste Comte, da estágio de desenvolvimento primeiro teológico, não, na verdade, teológico, metafísico e científico, que seria os 6 estágios, paralelo ao estado de criança, infância, adolescência e fase adulta. Eu até fiz uma brincadeira uma vez que ele esqueceu que o ser humano tem infância, tem adolescência, beleza, tem a juventude, beleza, mas também tem a velhice. E a idade da velhice da ciência está por chegar, da tecnociência. Porque nós não damos conta mais de responder a alguns desafios que a ciência nos propõe. E a tendência, cada vez mais, é algumas práticas próprias da barbárie voltarem. Então, algumas já acontecem, né? Por exemplo, você tem alguns países, o canibalismo, tem gente praticando canibalismo. Países como o Japão, Suécia, esses países centro-europeus de welfare state, países altamente desenvolvidos, etc., que essas práticas de barbárie voltam. Por exemplo, torturas. Eu sinto prazer com a tortura, né? Sadomasoquismo. A taxa de suicídio nesse país é altíssima, né? França, Inglaterra. Então, o que aconteceu nessa época que ele estava ali nesse meio altamente técnico-científico? É o que? Ele considerou que ao passar da fase da fé, ele tinha abandonado a fase de crenças infantis, pueris. E ele foi se aproximando cada vez mais do ateísmo, Alex Carrel. Até que um dia, esses acasos, né? Será que são acasos? Ele teve que substituir um médico por uma paciente que tinha uma doença muito séria. Como eu não sou lá especialista em medicina, não vou falar tecnicamente os detalhes da doença e tal, mas o fato é que os médicos já tinham desacreditado. Tanto é que eles falaram o seguinte: o Alex falou assim, não, ela não pode de forma alguma fazer uma viagem dessa de trem, ela vai morrer no meio do caminho. Então os médicos tiraram a cadeira, aqui, ela era jovem, aqui, ela vai morrer mesmo. Deixa ela aí, que ela vai satisfazer o último desejo, ela vai morrer feliz. Você acha que ela vai ser curada? Em Lourdes. Confia a corda, médico. Aí lá vai o Carol com a paciente. Ele não queria que deixasse que ela fosse banhada nas águas. Então ele foi com ela até a porta e já colocaram numa maca. Ela falou assim, não, doutor, deixa. Aí colocaram ela na água e ela automaticamente já teve uma melhora. O pulso voltou a um batimento razoável e com o passar do tempo, em poucas semanas ela já estava inteiramente recuperada. E prometeu dedicar sua vida como religiosa. Isso para ele foi um baque. Por quê? Para ele, para o cientista desse porte, o que vale são evidências. Inclusive o ciclo de Viena da filosofia falava que a única coisa que você pode falar é sobre o dado, aquilo que te apresenta você como fenômeno. Se não for, você não pode falar. Wittgenstein, o primeiro Wittgenstein, ele fala, daquilo que não pode ser dito deve se calar, deve se fazer silêncio. Então,
teses metafísicas, teses religiosas, você não tem como falar sobre elas, então você cala a boca, deixa pra lá, deixa para os crentes que é com eles, não para nós cientistas, iluminados, superiores. Então, o Alex Carrel ficou encucado. Ele, peraí. E ele viu a cura. Então, por isso que ele é até chamado de viajante de Lourdes. Então, ele escreveu até um livro depois, com pseudônimos, falando dessa viagem. E, como ele era um homem muito curioso, e ele era próximo das evidências, de primeira ele ficou meio com o pé atrás. Ele falou assim, vai que é alguma coisa psicossomática, talvez, uma explicação aí científica que possa nos fornecer, talvez essa água tenha isso, tenha aquilo. Então, são subterfúgios. Quem está em processo de conversão sabe muito bem o que é isso. Então, você ainda consegue arrumar desculpas para não ver aquilo que você já viu. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, foi um sinal de Deus. Esse acaso, na minha concepção, não é um acaso. Porque ele foi como médico auxiliar. Ele não era médico daquela paciente, ele foi com ela e presenciou aquilo. Então, com o tempo, ele passou a questionar a própria época que ele vivia, no início do século XX, e esse período, geralmente nesses períodos de grandes turbulências, a face má do homem aparece com grande evidência, mas a face benevolente do homem é a que mais se destaca e a que menos aparece. No sentido que você vai observar, no início do século XX, nós tivemos um São Pio X, tivemos o testemunho desses cientistas, tivemos o testemunho da Santa Edith Stein, no testemunho vivo na Segunda Guerra Mundial. Então, são períodos como esse, se evidencia a benevolência de Deus para com o homem e a resposta benevolente também do homem. Então, ele questionou isso, todo esse ambiente que ele tinha vivido enquanto universitário, e foi voltando. Eu acho interessante colocar o seguinte: desde então ele inquietou-se e foi pouco a pouco retornando à casa, pois toda conversão é apenas um voltar-se ao Criador. É voltar daquilo que você veio, é voltar às origens. Então ele se tornou depois membro da Academia de Ciências do Vaticano, escreveu grandes obras, e uma obra que ainda está permeada desse sentimento dele de homem das ciências, é esse livro aqui, Uma Oração. Ele fala muito dos efeitos práticos da oração no corpo humano. Então ele, de certa forma, retoma um certo vitalismo, espiritualismo, que é a filosofia tinha perdido, e nesse livro ele coloca isso de uma forma muito interessante. Então, esse é o exemplo do Carrel, assim, dessa conversão, e aí a presença de Maria. Maria aí foi essencial para a conversão dele. Foi em Lourdes que ele se converteu, quer dizer, que ele deu o primeiro passo para a conversão. Depois ele se recolheu numa ilha, teve auxílio dos monges cistercienses, que deram a ele esse suporte espiritual, até que ele se converteu plenamente, e na morte dele, ele teve a unção, recebeu o sacramento da confissão, comungou e faleceu, na presença de um padre. Isso documentado. Belíssimo a experiência dele. E engraçado que ele sempre conviveu com essa duplicidade. O que não aconteceu muito com o Dr. Lejeune. Vamos falar dele agora. Dr. Gerald Lejeune, defensor da vida desde a concepção. Reconhecido pelas suas pesquisas acerca dos cromossomos, Lejeune é o principal responsável pelo descobrimento das causas da síndrome de Down.
além de ter sido pediatra e o primeiro professor de genética fundamental da Faculdade de Medicina de Paris. Certamente seria agraciado pelo Prêmio Nobel, se não fosse por sua defesa veemente da vida, sendo por isso um árduo combatente contra a legalização do aborto. Se o mundo recusou o cristianismo de Lejeune, ele foi reconhecido pelo Vaticano, fazendo parte da Academia da Vida. Atualmente é um processo aberto de beatificação, além de uma importante fundação de defesa da vida com seu nome. Então, aí o primeiro critério estabelecido, técnico científico, estudou os cromossomos, descobriu a causa da síndrome de Down, tem uma síndrome com o nome dele, Lejeune, que é o chamado miado de gato, de algumas crianças. Ele descobriu a causa, possibilitou o melhor tratamento dessas crianças e foi o primeiro, isso não é pouco não, gente, o primeiro professor de genética fundamental da Faculdade de Medicina de Paris. Ele fez um discurso na Unesco, ele era um dos cotados para o prêmio Nobel, eu acho que em 80 e alguma coisa. Ele fez um discurso na Unesco, na época assim, quando tinha um otimismo com a ONU, porque teve uma época de otimismo com a ONU, né? A ONU vai conseguir resolver os problemas de conflito do mundo, vai arrefecer esses conflitos, até que Síria, Ucrânia, Palestina, veio mostrar a gente que a ONU também não tem esse poder todo. Mas ele falou na Unesco, e ele não foi nem um pouco politicamente correto. Nem um pouco politicamente correto. O discurso dele foi veemente. Eu não vi o discurso, mas eu vi uma entrevista dele. Impressionante a entrevista dele. Impressionante. Ele fala abertamente contra o aborto e fala contra pesquisas com embriões. Então ele é um médico. Então, quando a pessoa vai contrapor a você e falar assim, por exemplo, mas esses critérios, por exemplo, a STF não pode ter em conta sobre pesquisa com célula embrionária, porque só tem argumento religioso. Só tem, quando vem religioso, eles vêm com aquele papinho de concepção, de alma de Deus. Nós não temos constatação da alma, então nós não podemos cair nisso. Nós somos Estado laico. Quem não ouviu isso? Gente, fica até nervoso. Estado laico. Gente, Estado laico não é Estado laicista. O Estado tem que preservar os valores da população. Os valores brasileiros, nós somos uma nação fundada sobre base de princípios cristãos. Você tem que reverter todos esses princípios, todas essas bases, para que você possa abrir políticas desse tipo. Mas fiquemos aqui com o Lejeune. Então ele era um médico, extremamente reconhecido, apesar de não ter ganho o prêmio Nobel, grande cientista, e ele falou isso daqui: cada um de nós começa a existir em um momento preciso em que toda a informação genética necessária e suficiente recolhe a uma única célula, está presa, seria recolhida, está dentro de uma única célula, o óvulo fecundado. Aí, ó, questão terminológica, quando o pessoal fala, mas e os gametas? E gameta masculino, gente, ele está falando óvulo já fecundado. A partir desse momento, tem vida. E nesse momento da fecundação, não há a menor dúvida disso. E sabemos que esta informação está escrita num tipo de lista que chamamos de DNA. Então ele fala que características do indivíduo, do ser humano como pessoa, ele deve ser reconhecido a partir do momento da fecundação. Inclusive, é um desafio que eu estou me propondo esse desafio. Tem um professor não é professor da FMG, mas é um doutor da UFMG, que contrapôs a esse argumento. Chamou de concepcionalista. E eu estou escrevendo um artigo em defesa desse argumento, tendo por base o Dr. Lejeune. Então peço que vocês rezem por mim para que eu consiga, que Deus possa testar minha mão para que eu consiga escrever bem e iluminar minha mente. Eu acho que vou fazer igual São Tomás, colocar a cabeça no sagrado, para entender os conceitos de genética. Deve funcionar.
aprender esse negócio de genética, foi meu, na ciência sempre foi o que me travou, e escrever esse argumento. Eu queria comentar por último, a respeito do Dr. Legend, e fazer um último adendozinho aqui, sobre o Dawkins, que ele falou semana passada aí no Twitter. Vocês viram? Então, ele falou o seguinte, abre aspas. Quem que é? Peraí, volta, por favor. Dawkins é o Richard Dawkins, é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, é aquele que falou que a fé gera violência. Ele tá vivo. Vivíssimo. Eu acho que ele deve ter nem 70 anos, deve ter uns 60. Aí ele falou o seguinte, no Twitter, uma moça perguntou a respeito de pessoas com síndrome de Down e tal, questão de aborto. Aí ele escreveu: na minha concepção seria imoral, a partir do momento que você sabe que o feto tem síndrome de Down. Para ele é imoral levar a cabo essa gravidez. Ou seja, para ele não é imoral abortar. O moral é abortar. Obrigado. Totalmente no reverso. Então, se você pega uma figura dessa como Legend, que eu acho muito mais capaz do que ele cientificamente, que é uma concepção pessoal, tem que ver por contribuição, análise qualitativa, análise quantitativa, né, de produção, de ativos, etc. E tal. Mas eu considero que se o Dawkins chegar no calcanhar do Legend, é muito. Ele não vai colocar a mão para o céu para agradecer porque ele não acredita em Deus. Mas ele pode agradecer muito a capacidade que ele teve intelectual disso. E ele vende essa ideia falsa de que o argumento que ele tem para negar a Deus e defender o aborto é um argumento puramente científico, isento de valoração moral. Mas ao mesmo tempo ele usa qual tipo de vocabulário? É imoral da sequência da gravidez. Tirando as contradições de termos desse pessoal, somente do ponto de vista da ciência, da filosofia da ciência, há um equívoco, há uma passagem qualitativa aí. Ele passa da probabilidade à certeza. O que seria um raciocínio indutivo, ele toma como algo dedutivo. Então, o que a ciência postula, ele coloca como um axioma. A ciência postula que a vida começa de tal e tal forma, em tais e tais circunstâncias, tem tais e tais padrões que você poder avaliar quem vai ser, quem você vai permanecer com a possibilidade de continuar vivendo e quem não vai, sendo que isso não é um postulado, não é um axioma, é algo indutivo e não dedutivo. Então, e além de que esse discurso nós já ouvimos antes. Mais ou menos, nós estamos em 2014. Um pouquinho, dá uns 80 anos, a gente ouviu esse discurso. Quer dizer, nós, não, a humanidade. Piores, né? Eugenia. O Alex Carrel, ele tem até, o pessoal até fala que ele tem uma proximidade com a eutanásia. Eu tenho que analisar isso melhor. Eu vou deixar a suspensão de juízo. Mas, se isso que o Dawkins falou não aproxima da eugenia, eu não sei o que é eugenia. Eugenia, você sabe, né? Bom gene, seria o bom gene. Então, quem não estivesse dentro do padrão genético de perfeição, ou próximo do padrão genético de perfeição, merece a morte, ser descartado.